Olá, eu sou o professor Harold Brito e nós vamos falar hoje sobre vacinação em cães e gatos na nossa noite acadêmica. Então, vamos lá. É bom entender o protocolo de vacinação para a gente fazer a vacinação correta e a prevenção correta das doenças, né? E hoje a gente está naquele boom do não quero vacinar, né? Então, a gente tem que saber exatamente como fazer a prevenção das doenças, vacinando, é claro, né? A vacina, pessoal, vejam só, talvez a segunda coisa que mais salvou vida até hoje, né? Dos animais, talvez a primeira até. Certamente das vidas humanas, a vacina deve ser a segunda, porque acho que o sabão conseguiu salvar mais vidas do que a vacina, né? A vacina salvou muito mais vida do que o antibiótico, por exemplo. Muita gente quer tomar o antibiótico, mas não quer tomar a vacina. Isso chega a ser um absurdo. Mas vamos lá. A gente vacina os cães e os gatos já há muito tempo. Mas, é claro, começou também algumas ondas contra a vacinação em vários locais. Só que a vacina ajudou a erradicar vários tipos de doença, tá? Então, a sinomose, por exemplo, foi uma doença que praticamente foi erradicada em vários países. Por quê? Porque tem uma cobertura vacinal. Mas na sinomose não foi só isso, né? Tem a questão também de não ter o cachorro de rua, né? Então, a gente vem aqui para o Brasil e a gente vai ver como que a gente tem que vacinar aqui no Brasil. Aí nós temos que conhecer, então, a vacina e conhecer o protocolo de vacinação. Então, vamos conversar sobre isso. Bom, primeira coisa, né? Tem dois tipos de vacina. É claro, aqui para cães, a gente tem basicamente vacinas atenuadas, exceto a da raiva e a de coronavirose em cães, que acaba sendo inativada, e as de bactéria, né? De lepto, que acaba sendo inativada, e as parenterais de bactéria para gripe também, que também são inativadas, tá? Então, lepto inativada, as bactérias inativadas no geral, Bordetella inativada, coronavirose inativada, raiva inativada e o restante atenuado. Bom, qual que é a diferença de vacina atenuada e inativada e quais suas vantagens e desvantagens? Para gato, a gente tem as quádruplas, tríplices e quádruplas atenuadas, e a quíntupla totalmente inativada, ou mais ou menos, né, atenuada e inativada junto, né, com a parte 4 atenuada e a FeLV inativada. A FeLV sempre inativada, e também a vacina de raiva para o gato, que é inativada. Bom, vamos lá, as vantagens e desvantagens das vacinas atenuadas e inativadas. Começando, então, aqui pela vacina atenuada, quais são as vantagens dela? Bom, primeiro, tem um início rápido de imunidade. É claro que se for a primeira vacinação, sempre vai demorar mais para ter imunidade ativa, tá, do que numa revacinação, tá? Mas o início de imunidade é rápido. A imunidade é sustentada com uma única dose de vacina. Após uma dose de vacina, eu já tenho imunidade sustentada com uma vacina atenuada. Então, assim, se eu vacino um paciente adulto usando a vacina atenuada, tecnicamente, eu não preciso repetir essa dose de vacina. Com uma única dose de vacina, eu já vou ter imunidade sustentada o suficiente para repetir essa dose só lá depois, quando tiver baixado a imunidade, com mais de um ano depois, né? Essas vacinas podem também imunizar, vamos colocar aqui entre aspas, né, contactantes. Então, por quê? Porque o antígeno está atenuado. Então, com o antígeno atenuado, você acaba tendo uma certa troca desse antígeno. Um antígeno que não consegue infectar completamente esse paciente, mas que se replica nesse paciente sem causar doença. E por isso pode ocorrer meio que uma infecção do contactante e ter, então, essa transferência de imunidade, né? Não é, não passei a imunidade para o outro, né? Passei o antígeno atenuado para o outro, que acabou desenvolvendo a imunidade contra ele também, né? Isso só ocorre numa vacina atenuada. Tem menor interferência de anticorpo materno para a vacina atenuada, então eles conseguem driblar mais os anticorpos maternos, até porque eles foram passados em um outro tipo de célula, e isso leva a algumas pequenas modificações nesse patógeno que pode acabar driblando o anticorpo materno. Então, para elas, são mais fáceis de driblar o anticorpo materno, mas se não acontecer isso, se não driblar o anticorpo materno, você não vai ter imunidade também, né?
tem uma melhor estimulação da imunidade mediada por célula quando a vacina é atenuada, por ter a replicação desses patógenos no organismo. Ela pode ser administrada por mucosa também. Vacina inativada não vai servir por mucosa, não tem como, né? Porque por mucosa tem que ter necessariamente a replicação do patógeno ali. E tem menor risco de reação de hipersensibilidade pelos adjuvantes. Não é que não existe reação anafilática, por exemplo, com a utilização de uma vacina atenuada. Até ocorre, mas o risco é menor do que uma vacina inativada, por ela, se ela for totalmente de vacina atenuada, não tem adjuvante. É claro, como a gente está acostumado com as vacinas múltiplas aqui no Brasil, você tem inativadas junto com atenuadas, então acaba tendo adjuvante também, e aí não adiantou muita coisa, né? Essa vantagem. Desvantagens dela: tem potencial de reversão à virulência, ou seja, esse patógeno ele pode voltar a ser virulento, embora isso seja raro, tá? É muito difícil que um animal pegue a doença da vacina, mas animais muito imunocomprometidos, isso pode acontecer. Então, pode ter virulência em animal imunocomprometido. Então, quando você usa uma vacina atenuada, uma inativada, nunca vai acontecer isso. Contraindicado na gestação. Nas vacinas dos cães, a da sinomose é a principal, né, por causa de uma reação que é relativamente comum até, que é fazer uma trombocitopenia transitória depois da vacinação, que pode durar por até 3 semanas. Geralmente começa ali 1 semana, 10 dias depois da vacinação, e pode durar por até 3 semanas. Isso, durante a gestação, pode ser fatal, né? As vacinas atenuadas também podem causar supressão imunológica. Quando você faz um patógeno atenuado, vai ter um período de imunossupressão, tá? Um período geralmente aí de uns 15 dias de imunossupressão. Por isso a gente nunca usa nenhuma outra vacina antes de 2 semanas depois dessa vacina atenuada, né? Então, porque ela pode interferir no desenvolvimento da imunidade, se administrada dentro de 2 dias, dentro de alguns dias, até 2 semanas, né? Então, depois de um dia que você deu essa vacina, até 2 semanas, se você der outra vacina, vai interferir na imunidade para essa outra vacina, tá? Essa vacina também é menos estável ao armazenamento, porque você tem um patógeno ali que está atenuado, dependendo da temperatura que chegar, esse patógeno já era, né? Então, principalmente para aqueles patógenos que são vírus RNA, sinomose, por exemplo, a conservação é fatal aí, né? Porque se você não conservou direito esse patógeno, que ele estava atenuado, mas a amostra não ficou bem conservada, o patógeno acabou sendo inativado, né? Aí deixou de ser, só que o inativado sem adjuvante, ou seja, não vai funcionar, né? A vacinação. Então, é bem menos estável e tem maior potencial de contaminação também. Então, nas vacinas atenuadas, imagine, eu preciso manter o patógeno lá estável. Então, aquilo ali é um meio, né, para manter esse patógeno, embora na temperatura baixa, né? Então, a chance de contaminação acaba sendo maior. Já as vacinas inativadas, elas têm como vantagem ser segura mesmo em animais imunocomprometidos e gestantes, tá? Então, se eu tivesse vacina inativada para todas as doenças do cão, a gente deveria vacinar gestantes lá no começo da gestação. Por quê? Para quando o filhote nascesse, mamasse o colosso, ele pegasse bastante anticorpos maternos, né? A mãe ia ter muito anticorpo e ia passar muito anticorpo pelo colostro. Não é o caso, não temos, né? Mas no gato existe essa possibilidade, porque a gente tem vacinas todas inativadas, né? Não interfere no desenvolvimento de imunidade de outras vacinas, mesmo que eu administre ela poucos dias antes, tá? Então, se eu administrar a vacina da raiva hoje e resolver dar a vacina múltipla amanhã, não é problema, porque a da raiva é inativada, então não vai interferir na imunidade da múltipla, porque não tem aquele período de imunossupressão pós-vacinal. Essa vacina inativada também é mais estável no armazenamento. Tem que ser armazenada de qualquer maneira em temperatura baixa, mas elas são muito mais estáveis porque você não tem que conservar o patógeno especificamente, você tem que conservar aquelas proteínas, é claro, né, que estão ali, mas não um patógeno RNA, por exemplo, né? Agora, o problema dela, né, ou seja, as desvantagens dessa vacina
inativada não infecciosa. Agora aqui, pessoal, nesse slide, as desvantagens, tá? O início da imunidade é mais lento, eu preciso mais reforços para induzir imunidade, então, geralmente, pelo menos uma dose de reforço para realmente chegar numa quantidade de anticorpos aceitáveis. Algumas vacinas precisam até mais, né? Depende da vacina e da espécie que está sendo vacinada, né? Tem maior potencial para efeito adverso pelo adjuvante, porque ela tem adjuvante, essa vacina. O grau de proteção é reduzido se eu comparo uma dose dela com uma dose da vacina atenuada, então a proteção é menor, tá? Sofre mais interferência de anticorpo materno, não tem como ele driblar o anticorpo materno, ele não foi passado em outro tipo de célula, são aquelas proteínas que tinham ali no patógeno, e a mãe tem anticorpos contra aquelas proteínas e acaba destruindo aquilo ali. É claro que o anticorpo se destrói junto, né? E isso é normal. E ela está restrita ao uso parenteral, não tem como fazer por mucosa esse tipo de vacina. Por quê? Porque teria que se aplicar na mucosa para produzir imunidade lá, senão não vai acontecer imunidade na mucosa, a formação de IgA, né? Teria que ter a replicação lá. Então não dá. Bom, vistos as vantagens e desvantagens, vamos ver as indicações. Indicação da vacina da atenuada, vacinação de rotina, tá? Então, vacinação de rotina, o ideal seria fazer sempre com a vacina atenuada, porque com uma única dose produz mais imunidade, né? Então, melhor usar ela com vacinação de rotina. Em surtos, acaba sendo melhor, porque você tem aquela proteção também de outros indivíduos, né? Uma proteção cruzada, tá? E a produção de imunidade por mucosa. Então, quando a gente quando a gente pensa em doença respiratória, é muito melhor fazer uma proteção já inicial por mucosa, embora não só doenças respiratórias, tem várias doenças que a infecção é por via oronasal, e aí uma proteção por mucosa acaba sendo bem interessante, até porque essa dribla completamente os anticorpos maternos, né? Então, acaba sendo bem interessante mesmo. Já da vacina inativada, o ideal seria usar ela em gestantes, né? Então, a gestante, assim, quando necessário, bem que sempre, né? Porque vai ter mais anticorpo materno. Em animais imunocomprometidos, tá? Sempre nos animais imunocomprometidos, o melhor sempre é uma vacina inativada. E também usar quando a atenuada não está disponível, né? Não tem atenuada, vai usar, né, a inativada mesmo, né? E a da raiva, por exemplo, sempre tem que ser inativada. Bom, agora um pouquinho sobre imunidade. Então, os determinantes de imunidade, né? Primeira coisa, toda vacina resulta em imunidade mediada por células e memória imunológica, tá? A inativada menos que a atenuada na parte de imunidade mediada por célula, mais resulta também, tá? Então, nesse ponto, a atenuada teria uma vantagem. Bom, para toda vacina tem um efeito de reforço com mais doses. Então, se eu faço mais uma dose, eu tenho um aumento da titulação, eu tenho um aumento da imunidade, tá? Então, sempre vai aumentar quando eu faço outra dose. Porque existe a memória imunológica, aquele antígeno é reconhecido e é produzido mais anticorpos contra eles, tá? Outra coisa que é importante pensar em determinantes de imunidade é que falta de anticorpo é diferente de falta de proteção. Não quer dizer que se eu faço um teste e não tem anticorpo, que não existe proteção nenhuma. Até porque existe também a memória de imunidade por célula. Se eu estou pesquisando anticorpo, eu estou pesquisando a imunoglobulina. Eu não estou pesquisando as células. Tá? Então, não quer dizer que não tem proteção nenhuma. Tá? E outra coisa que é extremamente importante é que nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, vacinas são eficazes, mas não 100% eficazes. E aí, quando a gente parte para as doenças respiratórias, principalmente estas, tá? Principalmente estas. Até porque tem um monte de tipo de patógeno que pode causar doença respiratória no cachorro ou no gato. E não quer dizer que se eu fiz a vacina contra algum tipo de doença respiratória, que, não, a vacina vai funcionar com certeza. Quando a gente pensa em doença respiratória, principalmente aquelas mais superficiais, tá? Então, uma rinotraqueite, por exemplo, no gato, ou então uma traqueobronquite no cachorro, que o patógeno está na mucosa do intestino, do trato respiratório, do nariz e do... Totalmente buguei agora, né? Está na mucosa do trato respiratório, então no nariz e na traqueia. Quando esse patógeno está ali, se eu faço uma vacina parenteral para esse animal, eu formo IgG.
esse animal não vai ter uma pneumonia, por exemplo, tá? Mas ele pode ter um resfriado, uma gripe fraca, mas eu proteger mesmo eu estando vacinando contra aquele patógeno. Agora, quando a gente pensa que tem vários patógenos que causam essas doenças, aí fica pior ainda, né? Tá? Então, a vacina nunca vai ser 100% eficaz e, principalmente, para as doenças respiratórias. Para outras doenças também, tá, pessoal? Então, tem algumas vacinas que elas têm que ser feitas por outra via, tem que ser feita por via de mucosa. Por exemplo, falando de um exemplo agora de um patógeno que infecta o intestino, né? Então, ó, não é doença respiratória, mas é também o epitélio do intestino. A vacinação de criança para rotavírus é feita por via oral. Porque aí você consegue combater já inicialmente esse patógeno se ele começar a infectar lá o intestino, porque forma IgA lá dentro. Então, ela é feita por via oral para ser formado IgA. Então, assim, quando a gente pensa nesse tipo de doença, geralmente uma proteção melhor acaba sendo a proteção por mucosa, tá? E nesse caso tem que ser vacinas atenuadas, né? Assim como as respiratórias, né? Então, a respiratória, a proteção por mucosa acaba dando uma proteção mais rápida. Bom, fatores que vão afetar a resposta imune. Tem fatores da vacina e da vacinação e tem fatores do indivíduo. Quanto à vacina ou à vacinação, o patógeno-alvo, né? Então, isso afeta a resposta imune. Tem alguns patógenos que a resposta imune é melhor do que outros, né? E dá para a gente dar uma diferença boa aí, por exemplo, em vacina de cachorro, as vacinas, as virais do cachorro, que dão uma proteção aí de 2, 3 anos, enquanto que a proteção para lepto é pouco mais de 1 ano, então, que é a bacteriana. Então, assim, o tempo de proteção acaba sendo diferente. A própria composição da vacina, né? Se tem adjuvante, se não tem adjuvante, qual que é a carga antigênica que ela tem. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode comparar entre as diversas marcas de vacina e ver que tem vacinas que a carga antigênica é muito baixa, então a indução de imunidade é muito menor do que da outra, né? Do que de outras vacinas com uma carga antigênica maior. A via de administração da vacina, e aí, dependente do que está causando o problema, é claro que tem... por exemplo, se você faz uma vacina por via parenteral, nunca vai ter IgA. Quando você faz uma vacina por via oral, forma bastante IgA, mas muito menos IgG. Né? Então, se você faz uma combinação, na verdade, acaba tendo uma resposta maior também. Né? O armazenamento da vacina, armazenamento inadequado, acaba levando à não efetividade da vacina. O intervalo entre dose menor que 2 semanas, principalmente se falando aí então de vacinas atenuadas, né? Se eu faço intervalo menor que 2 semanas, não vai funcionar. Intervalos maiores não interferem nisso. Normalmente, intervalo maior até leva uma resposta imune maior, tá? Muita gente acha, tem que seguir um intervalo exatamente esse. Na realidade, para a resposta imune, não. Para ter a garantia do laboratório, sim. Mas para a resposta imune do paciente, não. E do indivíduo, né? Quais são os fatores do indivíduo que interferem na resposta imune? A idade dele. Então, pacientes mais velhos geralmente tendem a ter uma resposta menor, tá? Já o sistema imune mais comprometido. O paciente muito novo também tem uma resposta imune menor, porque o sistema imune ainda não está completamente formado. Fatores genéticos podem levar também a respostas diferentes. A nutrição do paciente é determinante, o paciente malnutrido tem má resposta imune. A gestação pode interferir, porque as gestantes geralmente têm um certo comprometimento imunológico, e para gestante aí só usando vacina inativada, né, se fosse utilizar. Doenças moderadas a graves levam a uma diminuição da resposta imune. Então, quando o animal está com uma doença concomitante, e doenças infecciosas, qualquer doença infecciosa também, tá? Então, por isso que a gente não vacina um animal, por exemplo, com febre. Porque se ele está com uma doença infecciosa, pense o seguinte, ele está fazendo aquela resposta imunológica contra aquele patógeno que está nele. E nesse caso, esse patógeno, ele está viável, né? Ele não é nem atenuado, né? Ele é totalmente ativo. E como ele está totalmente ativo, vai ter uma resposta imunológica com diminuição da imunidade desse paciente, né? Então, não se vacina. Não se vacina animal doente ou animal que já se infectou, tá? Espera.
Medicamentos imunossupressores afetam a imunidade. O ideal, antes de começar com o tratamento imunossupressor, é ter feito o reforço vacinal, tá? Para o paciente depois passar por esse período de imunossupressão, tendo anticorpos suficiente para defendê-lo, pelo menos daquelas doenças que a gente tem a vacina para proteger, e a presença de anticorpo materno, porque enquanto tem imunidade passiva, não se forma imunidade ativa. Bom, quanto à duração de anticorpos maternos, para parvovirose canina, né, o canino parvovírus, ele dura geralmente 10 a 14 semanas, podendo chegar até 18 semanas. Para canino distempervírus, o vírus da sinomose, de 9 a 12 semanas, normalmente. E para o adenovírus canino tipo 1, também de 9 a 12 semanas. Para o tipo 2, provavelmente muito parecido com o do tipo 1. Imunidade materna. Tá? Então, pensando nisso aqui, talvez o ideal fosse começar a vacinação para o cachorro um pouquinho mais tarde, né? Então, ali perto das 9 semanas, né? Para o gato, a duração de anticorpos maternos para o vírus da panleucopenia felina, né, o felino panleucopenia vírus, é de 8 a 14 semanas, semelhante ao da parvo no cachorro, tá? Tendendo a reduzir um pouquinho antes. Para o calicivírus, de 10 a 14 semanas. Para o FIV, a gente não tem vacina no Brasil contra o FIV, né? Mas é de 12 semanas. Para o herpes vírus felino tipo 1, de 6 a 8 semanas. Tá? Para o FeLV, de 6 a 8 semanas também. E para o coronavírus, que a gente também não tem vacina contra o coronavírus entérico felino, né? De 4 a 6 semanas. Bom, quanto à duração da imunidade vacinal, para o CDV, para o canino distempervírus, para o parvovírus, para o CPV, que é o canino parvovírus, e para o CAV, que é o adenovírus canino tipo 1, é de pelo menos 3 a 4 anos para cepas originais. Lembrando, para cepas originais. Por quê? Porque existe variante do canino distempervírus que circula por aqui. Então, você pode não ter a mesma imunidade quando é para variante. Porque essa variante, pense o seguinte, os antígenos de superfície dela já são um pouco diferentes, porque ele vai mudando esse vírus. Quanto mais um vírus se replica, mais tendência maior a tendência de ter variantes, né? Então, quanto mais ele se replicar, mais variantes existem nele. E se esse vírus está se modificando, é provável que ocorra, então, a formação de imunidade contra a cepa original boa com a vacina, mas para a variante não. Por quê? Porque ele não foi vacinado com essa cepa variante. A proteína de superfície é diferente. Agora, se eu tenho uma vacina mais recente contra a cepa original, ela acaba protegendo cruzadamente contra essa variante, mas não por tanto tempo quanto aconteceria para a cepa original. Então, a cepa original, se eu pegar lá a cepa do vírus da sinomose, que tem na vacina, pegasse ela, uma cepa viável dele, né, não atenuada, e injetasse no cachorro que está com vacinação já há 2 anos, faz 2 anos já que não recebe mais vacina, mas eu usei a mesma cepa, ele não deve pegar a sinomose. Por quê? Porque aqueles anticorpos que ele tem, eles estão presentes lá no anticorpo ainda. Ele vai ser suficiente para combater aquele vírus. O problema é que, depois de um tempo, aquela cepa já não é a mesma mais. Então, as cepas de campo são diferentes das cepas que estão na vacina, porque a vacina nunca vai estar totalmente atualizada com a cepa de campo. Então, em local onde você tem um monte de circulação de animal de rua, que tem um monte de transmissão de sinomose entre animais, ou seja, muita circulação do vírus, essa imunidade não vai durar de 3 a 4 anos. Para o parvovírus e para o adenovírus, que são vírus DNA não envelopados, são extremamente resistentes no ambiente, mas são pouco mutantes. Para esse, sim, dura até mais, tá? Normalmente, acaba sendo quase que eterna a imunidade. Os animais até circulam o vírus depois, mas acabam não desenvolvendo doença grave se fizeram uma resposta boa à vacinação lá na última dose de vacina que eles tomaram quando filhotes. Para a leptospirose, a duração é um pouco mais de 12 meses, mas, é claro, limitada às cepas vacinais, né? Lembrando que a gente tem 4 cepas só, né, nas principais vacinas, até 4, né?
E aqui tem 2 artigos aqui referenciados falando sobre isso, né? Então, embora a gente tenha... você pode ter mais de 15 meses de duração, como tem aqui nesse segundo artigo, né? De imunidade contra a glifosatifosa quando ela está na vacina, tá? Então, pode ter 15 meses de duração. Nos 2 artigos mostram que tem mais de 1 ano de imunidade, né? Então, tem mais de 12 meses. No entanto, né, você pode... o animal pode pegar várias outras cepas, né? O problema da lepto é esse, que existem muitas cepas que circulam em tudo que é lugar e que deveria ter na vacina, e não tem, né? Infelizmente. Então, a vacina nunca vai proteger completamente esse animal contra a lepto. Bom, vamos ver um pouquinho aqui de um teste para ver quanto tem de anticorpos. É claro que eu falei para vocês que a ausência de anticorpos não quer dizer necessariamente que não tem proteção, mas quando está baixo o anticorpo, eu recomendo vacinação. Por exemplo, nesse aqui, ó, aqui é o controle, aqui é hepatite, aqui é parvo e aqui é sinomose. Esse paciente aqui, certamente para parvo e para sinomose, tem uma quantidade razoável de anticorpos, né, porque pintou bem mais do que o controle, mas para hepatite não, ele teria que receber vacina por causa do vírus da hepatite. Aqui eu estou fazendo de vários animais, ó, cada um diferente do outro. Então, esse é aquele primeiro que eu tinha mostrado ali para vocês. Esse aqui já é um outro paciente que dá para ver que a imunidade para hepatite e parvo está razoável, mas para sinomose não. Ó. Nesse aqui, para hepatite está boa e para parvo e sinomose menor. Tá? Então, esse aqui é mostrando só o teste daquele primeiro animal, ó, colocando o controle, né, o C3 naquela linha do controle. E aqui, vendo para hepatite, deu lá no 1 negativo, né? Aqui para parvo, ó, então o C3 lá a mesma coisa, depois aqui deu 5 positivo. Eu considero bom estando do 4 para cima, tá? Do 4,5 para cima. O 4 já coloca, embora ele seja positivo, é um positivo fraco, né? Então esse aqui é no 4+, né, o 4,5, ele é positivão mesmo, né? Então ok, tá legal, tá? Se ele estiver para baixo, se estiver daqui para baixo, eu prefiro que revacinar o animal, não vale a pena correr o risco, principalmente para sinomose, né? Para sinomose, pior ainda. Para as outras, você poderia até falar assim, tudo bem, dá para correr esse risco. Bom, recomendação da vacina, a gente recomenda a vacina conforme a espécie que a gente está vacinando, considerando o risco desse animal pegar as doenças. A primovacinação, o ideal é ser feita depois da imunidade passiva acabar, né? Ou pelo menos a última dose tem que ser depois que terminou a imunidade passiva. E o intervalo entre dose, na minha concepção ideal de intervalo é fazer de 4 semanas, mas tem laboratório que pede 3 semanas para dar garantia, aí ok, faz 3, né? Bom, o que é um animal de baixo risco? Tipo essa aqui. Então, essa gata não tem acesso à rua, ela mora só ela de animal na casa, num apartamento, então é baixo risco, né? Fica só dentro de casa, não vai para nenhum lugar, baixo risco, né? Então, é um animal que fica sozinho, num recinto fechado, não passeia na rua, não é colocado em creche ou hospedagem, não é levado a pet shop com frequência, não é levado a clínicas com frequência, então é um animal de baixo risco. O que é um animal de alto risco? Tudo que for no meio vai ser de médio risco, né? O que é de alto risco? Tipo esse aqui, que é um gato que fica na rua. Ele vive num ambiente, então, que é interno e externo. Então, animal semi-domiciliado, né? Mas o animal que frequenta a creche ou hospedagem frequentemente também é. Um animal de abrigo também é. Eu tive um paciente, por sinal, com felve, que foi um gato colocado uma vez em um gatil para hospedagem e pegou felve, tá? Então, tecnicamente tinha sido testado antes, negativo, mas uma vez colocado no gatil e voltou com felve, né? E foi diagnosticar só bem depois, né? Mas a única coisa que a tutora se recorda é que colocou uma vez no gatil de hospedagem. Animais, então, semi-domiciliados, animais de abrigo, animais que passeiam em locais onde existem animais de rua, né? Então, por exemplo, cães que passeiam no parque, cães que são levados frequentemente à clínica e pet shop, gato mesmo que é levado frequentemente à clínica e pet shop, é alto risco. E tudo que tiver no meio disso acaba sendo o médio risco, né? Bom, e como que a gente faz a vacinação? Bom, conforme o risco. Bom, se o animal é de alto risco, qual que é a recomendação? Seguir o que os laboratórios recomendam, vacina anual.
tá? Por quê? Vai estar na garantia do laboratório também, né? Em gatos, tá? O que a gente tem que fazer? Animal de médio risco, pessoal. Podemos fazer uma vacinação com menos frequência, tá? A cada 2 ou 3 anos, de baixo risco, com certeza dá para fazer a cada 3 anos a vacina, tá? Mas, é claro, para aquelas doenças em que o risco acaba sendo um pouquinho maior, por exemplo, para raiva, a gente tem que vacinar direto, tá? Principalmente porque tem circulação do vírus em tudo que é lugar e a gente tem que garantir a não circulação, né? Então, tem que vacinar. Pensando na proteção do animal, se a gente vacinasse a cada 2 anos, estaria legal, só que o ideal é a gente vacinar 70%, 80% dos animais no mesmo mês, né? E aí a gente realmente controla a epizotia no local. Então, tem que pensar nisso também. Bom, em gatos, nunca aplicar a vacina na região intraescapular, tem que aplicar em uma extremidade, tá? O ideal é aplicar nas pernas ou no rabo. Evitar acidente na aplicação, porque acidentes em aplicação em gato vai também dar o sarcoma de injeção. Mas tem que evitar o acidente na aplicação no cachorro também, tem que evitar que a vacina não vá para fora, não é para aplicar intradérmica, é para aplicar subcutânea a vacina, ou intramuscular até, né? E, é claro, variar o local da aplicação do gato por causa da incidência de sarcoma também, embora o sarcoma seja de qualquer tipo de aplicação, não é só de vacinação, tá? Mas isso é importante. E, pessoal, fazer antissepsia do local, tá? O antisséptico não vai inativar a vacina, tá? Isso não acontece, tá? Então, fazer antissepsia. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. E qualquer dúvida, é claro, façam contato.